Olá, tudo bem? Vamos seguir a nossa série de aulas facilitadoras sobre o pensamento de unificação. Nós já temos aí uma boa quantidade de aulas facilitadoras e basicamente essas aulas facilitadoras têm esse objetivo, tornar mais fácil a compreensão do pensamento de unificação. Então aqui a gente tem trazido as ideias principais de cada capítulo, de cada sessão. A gente tem usado aí esquemas gráficos, né, como você já tem acompanhado nas aulas anteriores. E aí o objetivo é esse, né, é permitir que você depois, estudando o livro, se debruçando sobre o livro, né, você possa sentir-se mais confortável na compreensão e do entendimento. Trazemos todos os conteúdos, não, a gente sempre alerta, né? É importante você acompanhar com o livro, suprir, né, os pontos ali que a gente vai trazendo, basicamente as ideias principais que no meu entendimento vão realmente contribuir para o seu entendimento, mas é óbvio, né, eu sempre tenho reiterado a importância de você pegar o livro, se debruçar sobre ele e aí aprofundar os assuntos, ok? A ideia é essa, são aulas facilitadoras, ok? E aí eu já vou compartilhar com você a partir da onde nós estamos estudando. Então tá aí na sua tela o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse livro está disponível no formato digital, ou seja, em e-book, no site www.unificacionista.com, e para acessar o site também está aí no cantinho da tela, né, o QR Code com o qual você pode ali rapidinho, né, com o seu celular, com o seu laptop, com o seu, enfim, né, o equipamento que você tiver à mão aí, acessar o site e acessar o livro. O livro está ali na seção literatura, você vai descendo a página, ele está assim mais ou menos em ordem alfabética, e aí a dica que eu sempre dou, faz o download. Você pode sim, no site a gente tem uma ferramenta bem legal ali que permite você folhear o livro, virar ele, dar zoom e tal, mas assim, a dica é, baixa aí no seu aplicativo, é de graça, o livro está lá à disposição, é importante para que você possa, sempre que tiver um tempinho ali, né, tá indo para o trabalho, tá tendo um momento de relaxamento, descanso, o final de semana, pega o livro, dá uma folheada, lê, relê, é importante esse conteúdo no meu entendimento, é fundamental. Se nós realmente almejamos construir um mundo ideal, uma sociedade ideal, reformulando e revendo vários conceitos confusos e caóticos com os quais nos deparamos no dia a dia, o pensamento de unificação ele é fundamental, é essencial. Não há possibilidade de a gente vislumbrar uma sociedade ideal ou construirmos uma sociedade ideal do ponto de vista econômico, educacional, político, enfim, todas as áreas da existência humana estão abrangidas de forma resumida, mas com muita profundidade no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, ok? E como eu sempre digo, né, o livro é importante voltar a ele, estudar, por quê? Porque eu sempre trago aí os trechos, eu trago as partes mais importantes, tal qual eu tenho feito nas aulas anteriores, seguimos aqui fazendo. Agora nós estamos estudando, como está aí também na sua tela, o 7º capítulo já do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, com o título Teoria da Arte. Já temos aulas anteriores, que certamente você já viu. Se não viu, veja lá. Se viu, tem dúvida, não ficou muito claro? Sem problema, vai lá, revisita esses vídeos. É fundamental você acompanhar na sequência, porque nós estamos acompanhando aqui. As aulas facilitadoras estão seguindo a mesma ordem, o mesmo ordenamento, a mesma didática utilizada no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Está preparado para a aula de hoje? Tá aí com o seu caderno na mão, com a sua caneta? As dicas, né, como eu sempre menciono, eu vou grifando ali alguns trechos que, na minha opinião, no meu entendimento, no tempo que eu me dediquei ao estudar esse livro, são as ideias que são fundamentais, eu vou destacando, eu tenho feito exemplificações, às vezes até elaborando aí alguns gráficos para ajudar a sua compreensão, para facilitar. Por isso denominamos essas aulas facilitadoras. Tá pronto? Vamos começar então o trabalho de hoje, né, no capítulo aí Teoria da Arte. Nós ficamos, na verdade, comprometidos a partir da aula anterior em estudarmos 3 temas, tá? O primeiro já está aí na sua tela, que já é o 7º item, né? Unidade na arte. Ainda vamos estudar também de forma breve sobre arte e ética e também vamos dar aí uma passada, né, bem sucinta também sobre o próximo item, que seriam tipos de beleza a partir da perspectiva da teoria da arte à luz do pensamento de unificação. Beleza? Prontos?
Vamos lá, trabalhando então, né? Vamos começar a nossa aula propriamente. Há vários pares de aspectos correlativos ou elementos correlativos envolvidos nas atividades artísticas, incluindo criação e apreciação, conteúdo e forma, universalidade e individualidade e eternidade e temporalidade. Então aí vamos fazer já um parênteses já de cara, né? Eu até coloquei aí na tela, embaixo da tela aí, um gráfico que certamente você já está bem acostumado. A gente usou várias vezes isso ao longo de todas essas aulas anteriores, mostrando esses elementos correlativos, né? Que basicamente se resumem em posições, primeiramente de sujeito e em segundo momento como objeto. Basicamente, esses elementos correlativos, esses aspectos correlativos que ele menciona ali, nesse trechinho que a gente acabou de ler, ele vai se manifestar, ou vai estar manifestando, esses aspectos. A gente trouxe alguns, vamos falar brevemente, o livro fala sobre isso, depois você vai se debruçar sobre o livro e olhar mais aprofundadamente. Vamos fazer algumas colocações à luz do pensamento de unificação, a importância desses elementos e da harmonia, do dar e receber, já usando palavras e expressões que a gente já desenvolveu nas aulas anteriores aí, um dar e receber entre esses elementos correlativos aí que ele mencionou, criação e apreciação, conteúdo e forma, universalidade e individualidade, e eternidade e temporalidade. Beleza? Feito aí o parênteses, dando tempo para você copiar na colinha da prova. Originalmente, esses aspectos correlativos não estavam separados. Originalmente, ok? Quando a gente fala originalmente, nós estamos falando sobre Deus, teoria da imagem original, todos os aspectos originais de Deus. Também estamos ali fazendo referência ao que estudamos no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, por isso a ênfase ali. Originalmente, esses elementos correlativos não deveriam estar separados. Mas, aí um parênteses, né, que eu vou acrescentar aqui por conta e risco, né, é que atualmente, também no aspecto da arte, esses elementos acabaram se tornando separados, analisados estanques, separados, sem relacionamento, e aí, por conta disso, todas essas ideias divergentes sobre arte, sobre aspectos da ética e principalmente sobre os tipos de beleza, se tornaram confusos e vários modelos, várias escolas e etc, surgiram por conta dessa separação. Mas vamos seguir aqui. Entretanto, em atividades artísticas até hoje tem havido uma tendência de separar estes elementos que originalmente deveriam estar harmonizados. Eles são correlativos e, por conseguinte, deveriam estar intimamente relacionados através de dar e receber. Ou de enfatizar somente um elemento ou o outro, né? E um elemento, na maioria das vezes, em detrimento do outro, e vice-versa, para não ficar, né, um ou outro. Todos eles são enfatizados, mas na maioria das vezes de forma separada. Assim, a teoria da arte da unificação esclarece a natureza da unidade desses aspectos correlativos. A gente vai correlativos ali, eu li errado, né? Mas enfim, a gente vai falar resumidamente, sem se estender muito, depois se debruce sobre o livro, estude mais detalhadamente. Mas eu tenho certeza que essas exemplificações que a gente vai usar aqui serão suficientes para você já depois fazer os seus próprios insights sobre o assunto, ok? Vamos lá, então. Vamos falar, então, primeiro aspecto é essa dualidade entre criação e apreciação. Geralmente pode-se pensar que criação seja uma atividade essencialmente realizada pelo artista, enquanto a apreciação seja realizada única, exclusivamente, de forma separada e estanque pelo público em geral. Entretanto, né, na visão do pensamento de unificação, ambas, né, criação e apreciação, são formas de atividade de domínio. Lembra quando nós estudamos teoria da educação? A terceira forma da educação, ali, educação para o domínio? Fundamental essa aula, hein? Não viu? Viu e não lembra? Ah, tem que assistir, tá bom? Então depois volta lá e estuda. A fim de exercer domínio sobre algo, os aspectos correlativos de cognição e prática são necessários, e a cognição e a prática que ocorrem centrando na emoção são exatamente as atividades de apreciação e criação na área da arte. Então, tal qual, né, no processo aí de domínio, a gente tem esse aspecto funcional da nossa mente, né, do nosso Sun-san, né, manifesta especificamente Sun-san interno, Ryun-san interno,
intelecto, vontade e emoção, ideias, conceitos, leis e princípios, esse processamento do pensamento se dá através de dois momentos bem claros, cognição e prática. E eles são analogamente comparados aqui à criação e apreciação. Beleza? Mas vamos lá, seguindo aí então. Cognição e prática formam os dois circuitos recíprocos da ação dar e receber entre o sujeito, né, no caso aí os seres humanos, e o objeto, todas as coisas. E aí um parênteses, dentro desse parênteses, todas as coisas, obras de arte, né, produtos de arte, ok? Que é o tema que nós estamos estudando, obviamente. Assim, não pode haver nenhuma prática sem cognição e, obviamente, nem pode haver também cognição sem a prática. Portanto, no relacionamento entre criação e apreciação, em arte, especificamente, não pode haver nenhuma apreciação sem criação e também, obviamente, não pode haver criação sem apreciação. Enquanto se engajam em criação, os artistas apreciam a sua própria obra. Também, enquanto apreciam a obra de arte dos outros, apreciadores se engajam em criação. Criação na apreciação se refere à forma adicional da criação através da ação subjetiva de uma pessoa. Então a gente não tem como separar. A gente separa no intuito de conceituar, de definir. São momentos, tem o momento da criação, tem o momento da apreciação, mas eles estão inevitavelmente conectados e interrelacionados, tal qual ele cita ali, por exemplo, no caso do artista. Ele está criando a sua obra, mas mesmo durante o processo de criação, ele está apreciando, criticando, analisando, né, tendo um momento de satisfação ou não com a evolução desse processo. Percebe? E mesmo na apreciação, quando você se coloca numa posição, entre aspas, passiva de apreciação de uma obra sua mesmo ou de outro artista, você também vai ter o processo de criação pensando, né, em como foi esse processo, será que foi assim? Eu faria talvez desse jeito e tal. Percebe que não tem como, né? A gente conceituou, a gente já falou sobre isso, né, na aula anterior, mas no funcionamento é importante entender que existe unidade. A unidade na arte se manifesta especificamente no aspecto criação e apreciação, demonstrando que são coisas que estão intimamente conectadas. Não dá para fazer uma coisa apartada da outra e vice-versa, tá bom? Né? Beleza? Ficou claro? É uma tentativa de facilitar a sua compreensão, tá bom? Seguindo, vamos falar agora sobre conteúdo e forma. Determinadas escolas de arte, tais como classicismo, atribuem importância à forma, ao passo que outras escolas desconsideram a forma e atribuem mais importância ao conteúdo. Né? E esse é o grande fator aí que tem feito a formação, ou veio fazendo a formação dessas várias escolas, dessas várias linhas, né, da arte ao longo de séculos. Né? Basicamente enfatizando uma em detrimento de outra e vice-versa. Né? Entretanto, sendo que conteúdo e forma na arte estão no relacionamento de Sun San e Hyun San, eles deveriam estar originalmente unidos, ou seja, se um representa o aspecto Sun San e outro representa o aspecto Hyun San, conteúdo, né, Sun San, e forma, Hyun San, está claro que eles não conseguem, não podem, não há como separar, colocar de forma independente e autossuficiente um e o outro, e eles vivendo independentemente. Não, eles estão intimamente, ou pelo menos originalmente deveriam estar, intimamente conectados e unidos e harmonizados. Isso quer dizer, então, que o conteúdo, Sun San, tal como motivo, tema e concepção que a gente falou nas aulas anteriores, e a forma na qual eles são expressos com materiais, aí entre parênteses, o aspecto Hyun San, né, devem estar de acordo um com o outro, obviamente. Né? Então não tem como você enfatizar um em detrimento de outro, ou dar importância para um e desprezar o outro, né, no aspecto conteúdo em relação à forma, ou a forma em relação ao conteúdo. Eles estão intimamente conectados. Então a teoria da arte, à luz do pensamento e unificação, dá muita importância e enfatiza que esses dois aspectos, conteúdo e forma, precisam estar unidos e harmonizados. Beleza? Unidade de universalidade
e individualidade. Tal como em todos os seres criados, a imagem universal e a imagem individual estão unidas. Da mesma forma, na arte, universalidade e individualidade estão unidas, devem estar unidas. Lembra, a gente estudou isso também estudando lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, sobre imagem individual, imagem universal. Voltamos a esses assuntos também falando no segundo capítulo sobre ontologia. No terceiro capítulo, falando novamente sobre teoria da natureza humana original, nós enfatizamos tanto sobre a preciosidade da individualidade humana, né? E esse aspecto não dá para deixar separado como se encontra no mundo atual, né? na visão atual sobre arte. Por quê? A individualidade, mesmo mantendo as suas peculiaridades, suas características, mas ela possui também, de forma essencial, os atributos mais amplos, os atributos mais gerais, ou seja, os atributos universais. Então, a imagem universal, inevitavelmente, vai estar contida na imagem individual, e o inverso é verdadeiro, né? Claro, obviamente, né? Tá claro isso? E o pensamento de unificação enfatiza muito isso, essa importância, ou melhor, a importância dessa união entre o aspecto da individualidade e da universalidade. E a gente preservar isso para criação e apreciação. Todos esses processos vão estar em conjunto, trabalhando em conjunto. A gente está falando aí e tentando conceituar, mas a ideia é você perceber que no processo da arte, na criação e apreciação, conteúdo e forma, tal qual individualidade e universalidade, estão presentes e manifestas de forma harmonizada. Ok? Primeiramente, a unidade de universalidade e individualidade entre os próprios artistas. Isso na característica peculiar. Então, todo artista tem a sua individualidade, mas ele vai trabalhar com conceitos universais também, ok? Então, ele vai... vamos pintar uma montanha, ou aquele exemplo que eu já usei várias vezes em aulas anteriores aí sobre criatividade, falando sobre a redação da cachoeira numa turma aí de escola de uns 20 alunos. O tema é igual, universalmente todo mundo tem a mesma ideia, mas na individualização, na hora de redigir, né, de fazer ali a redação, ou então de fazer um desenho, uma pintura sobre montanha ou sobre cachoeira, a gente vai observar os aspectos universais vão se manifestando de forma individualizada, ok? Mas isso é a harmonia desses dois aspectos. Beleza? Então, os artistas têm suas próprias individualidades únicas, como eu já mencionei, e ao mesmo tempo eles pertencem a determinada escola, ou têm determinado método de criação, em comum com a sua região específica ou período de tempo, né? Isso é observável notoriamente, né? Eu não vou me estender muito nisso, mas se você se empenhar em fazer apreciação de uma determinada obra de arte, ou de várias obras de arte de artistas diferentes. Então, vamos pegar a pintura, de artistas diferentes da mesma época, artistas diferentes de épocas diferentes, de lugares diferentes, ou da mesma região. Então, a gente vai observar essa abertura ou esse afunilamento desses atributos de universalidade e individualidade em relação a esses fatores. Eu estou exemplificando aqui, mas a ideia não é me estender, é facilitar, tá bom? Depois vai no livro, se debruça sobre o livro, que ali você vai poder depois fazer as suas próprias reflexões e ter os seus próprios insights também. Beleza? Sendo que os artistas têm universalidade e individualidade unidas dentro deles mesmos desta forma, suas obras necessariamente passam a manifestar esta mesma unidade de universalidade e individualidade. Assim, numa obra de arte, beleza individual e beleza universal são sempre manifestadas de uma maneira unida. E você vai conseguir, ou pelo menos agora, conhecendo a teoria da arte à luz do pensamento e unificação, quando você se propor a apreciar determinada peça de arte, seja pintura, arquitetura, escultura, música, literatura, enfim, tá bom? Você vai ter que perceber, e certamente agora você vai estar um pouco mais habilitado a perceber esses elementos de universalidade e de individualidade manifestos na obra de cada um desses artistas, de cada uma dessas áreas ou nuances da arte. Beleza? Na cultura também há unidade entre universalidade e individualidade. Isto quer dizer, enquanto a cultura de determinada região possui características específicas dessa região, ela também tem características comuns com a cultura da região maior a qual ela pertence. Né? Isso você pode analisar numa região com vários pequenos
lugarejos, depois você pode expandir isso para uma nação, dentro dos diferentes grupos étnicos, regionais, enfim, né? Eu estou aqui tentando ajudar na sua compreensão, exemplificando, ilustrando, mas é muito importante você perceber que a cultura, como manifestação dessas regionalidades ou dessas características peculiares de raça, cultura, região, clima e etc., idioma, papapá, mas ainda assim vai ter sempre elementos dos aspectos mais amplos ou mais universalizantes ali dessa manifestação ou dessas manifestações. Beleza? Ok? Tá conseguindo acompanhar aí? Então vamos lá, vamos ainda seguindo aí sobre universalidade e individualidade. Nesse ponto, então, surge uma questão referente à cultura nacional e à cultura da unificação. Opa, então pera lá, essa cultura da unificação aí que vocês estão propondo, ela pretende o quê? Criar um padrão e aí vamos absorver e vamos modificar o que já tem aí estabelecido das diferentes culturas regionais, nacional, estadual, municipal, racial e etc e tal? Qual é a proposição? Vamos aí ao texto. O que será das culturas nacionais, tradicionais de cada nação, quando a cultura da unificação for formada no futuro? Elas vão ser assimiladas? Elas vão ser absorvidas? Elas vão ser, vão desaparecer, sobrepostas por uma nova manifestação cultural, artística? Qual é realmente essa proposição? Tá claro isso para você? Vamos ver aí. A teoria marxista da arte, que reivindicava que o partidarismo da arte e a teoria da superestrutura negligenciavam as culturas nacionais tradicionais. Ué, e o pensamento de unificação? E a teoria da arte da unificação? A gente vai por esse caminho aí também? De extirpar esses modelos aí, colocar um modelo, um supramodelo, aí, um novo modelo que substitua o que já existe, ou as culturas e formas, manifestações de arte já existentes? Tá claro isso para você? Tá em dúvida? Vamos ver aí então o que o pensamento de unificação propõe. Mas esse não é o caso com o unificacionismo, o qual busca formar uma cultura unificada enquanto preserva culturas nacionais. Eu já tinha falado sobre isso em aulas anteriores. O pensamento de unificação, ele busca o melhor de cada aspecto do pensamento, da filosofia, da religião e etc. Mas não com o intuito de pegar, eliminar o que existe, não, mas encontrar pontos de convergência. Por isso se chama unificação. Por isso o pensamento é unificacionismo. É criar um padrão, mas preservar os aspectos de individualidade. Olha, a gente tem enfatizado tanto, talvez não o suficiente, como eu já mencionei em aulas anteriores, principalmente na teoria da natureza humana original, quando falamos sobre a preciosidade da individualidade humana. Mas o pensamento de unificação valoriza suficientemente essas manifestações individuais e busca preservar. É lógico que a manifestação e encontrar padrões para o crescimento e desenvolvimento positivo, progressivo, né, avançando na melhoria do bem-estar, da realização do ser humano como um ser humano de natureza humana original, isso é fundamental. Isso é o objetivo principal. E toda a manifestação e articulação do pensamento de unificação caminha nessa direção. Mas enfim, eu não vou me estender nessa discussão, é uma referência porque me lembro de já ter mencionado essa questão de que talvez o pensamento de unificação está querendo absorver outras manifestações e se tornar, absorver e simplesmente se tornar uma cultura maior, eliminando as anteriores e as menores e tirando as manifestações regionais. Não, de forma nenhuma. Não há como o pensamento de unificação possa seguir por esse caminho. Não é essa a proposição. A cultura da unificação será formada através de uma espiritualidade universal e uma expressão de arte em uma dimensão mais elevada, ok, enquanto, ao mesmo tempo, preserva as essências das diferenças culturais nacionais. E aí expanda isso, né? Abrindo um parênteses aí, logo na sequência da vírgula, observa em todas as esferas um pouco menor. Então você está falando nível nacional, mas vamos pegar estadual, aí tem grupos regionais, raciais, culturais específicos ali dentro dessa nação. Tudo isso está dentro do arcabouço do unificacionismo, preservado e criando-se, claro, padrões mais elevados. Cada um com sua própria individualidade.
beleza? Para a gente não se estender, vamos falar sobre unidade de eternidade e temporalidade. Todo ser é uma união da base de 4 posições mantenedora de identidade, estática, aí entre parênteses, ou seja, o aspecto de eternidade. Ou poderemos colocar uma outra palavra aí que eu mencionei lá na teoria da imagem original, que é imutabilidade. Por quê? Aí uma dica, hein? Não viu essa aula da base de 4 posições mantenedora de identidade? O centro dessa base é coração, ok? Lembrou? Vamos lá. E aí uma base de 4 posições desenvolvedora, que ela é dinâmica, ela é desenvolvedora. O centro dessa base de 4 posições, lembra qual é? Não lembra? Eu vou dar a dica, tá? Propósito. Então o propósito, ele sempre vai trazer desenvolvimento, progresso, ele tem temporalidade, ele vai mudando, evoluindo, se adaptando às novas situações, demandas, etc, etc. Lembrou? Falamos bastante sobre isso lá, se não viu, assiste lá, base de 4 posições desenvolvedora, 2 aulas, uma sobre base de 4 posições desenvolvedora interna e outra sobre a base de 4 posições desenvolvedora externa, beleza? Então, portanto, todo ser criado existe como um ser unido, um ser unindo imutabilidade e mutabilidade. O aspecto estático e o aspecto dinâmico, o aspecto de eternidade e o aspecto de temporalidade. Beleza? Tá conseguindo fazer aí as associações? Mas esses elementos, como eu mencionei, criação, apreciação, conteúdo, forma, individualidade e universalidade, também eternidade e temporalidade, são atributos que vão estar unidos e harmonizados na manifestação da arte. Né? Dentro da teoria da arte, são elementos que precisam estar harmonizados e não separados, como tem sido até os dias de hoje. Né? Assim como a unidade de eternidade e temporalidade. Da mesma forma, numa obra de arte, os elementos eternos e temporais estão unidos, como eu acabei de mencionar. Né? Como um exemplo, podemos citar, por exemplo, flores arranjadas num vaso. As próprias flores representam algo eterno, né? Todo mundo vai pintar flores. Então, flor é um conceito universal, né? E eterno, tá bom? Agora, o arranjo no vaso, né? Vou pintar ou vou fazer, né, um arranjo substancial com flores ali no vaso para fazer uma decoração, por exemplo, né? Ou uma pintura propriamente, se você quiser fazer, mas enfim, o próprio arranjo também é uma manifestação muito específica, temporal, ok? E individual dos aspectos eternos e universais. Os aspectos eternos universais, rosas, por exemplo, né? Flores, mas eu já peguei rosas, né? E aí o arranjo no vaso são aspectos da individualidade. Eu arranjei desse jeito. Certamente você e mais outras pessoas vão fazer diferente. Então ali está individualidade e temporalidade. Por quê? Porque qualquer pessoa, de repente eu fiz um arranjo, aí vem uma outra pessoa e acha, não, esse jeito não ficou bom, vamos fazer. Percebe? Temporalidade, né? E o aspecto ali de individualidade. Eu fiz de um jeito, você ou outra pessoa vai fazer de outro. Pegou? É uma exemplificação bem sucinta, né? Eu não vou me aprofundar, não trouxe todo o conteúdo do livro, mas são alguns exemplos para ilustrar a importância desses elementos harmonizados aí de eternidade e de temporalidade, beleza? Então vamos lá. Deste modo, eu avancei ali, né? As próprias flores representam algo eterno que existe desde tempos imemoráveis, mas a forma de arranjar as flores e o próprio vaso são características de um determinado período, então ali tem um aspecto da temporalidade, mas também já aproveitei o exemplo para falar sobre o aspecto de individualidade dentro do conceito da universalidade. Deste modo, a unidade de eternidade e temporalidade é manifestada. A beleza de uma obra de arte se tornará ainda mais impressionante se formos capazes de compreender e apreciar um momento na eternidade ou a eternidade no momento, como assim descrito. E aí o exemplo do vaso aí, eu acho que ilustra bem isso, né? A rosa, né? O exemplo ali fala de flor, mas eu já individualizei e coloquei rosa ali, né? Mas rosa é um conceito bastante universal, né? Que ainda a gente poderia individualizar um pouco mais. Que cor? Rosa, vermelha, branca, enfim. Né? O arranjo, então, nem se fala, né? Eu, você, cada uma das pessoas aí que a gente colocar esse vaso na frente para fazer o arranjo, certamente vai fazer de uma forma muito única, muito individual, muito temporal.
um conceito universal temporalizado através desse arranjo ali do vaso. Ou na pintura também, né? Da mesma forma, o exemplo que eu peguei do arranjo, mas eu mencionei já sobre pintura, e você faz a mesma reflexão aí sobre esse exemplo de uma pintura de um vaso com arranjo ali, um arranjo de flores e todos esses aspectos que você pode individualizar e temporalizar também, né? Beleza? Vamos aí agora falar sobre o segundo item aí que eu me propus a discutir brevemente nessa aula facilitadora, que é arte e ética. Não vou me aprofundar porque nós temos todo um capítulo onde estudamos ética, quando falamos ali sobre a faculdade da vontade buscando o valor do bem, nós fizemos várias reflexões sobre ética. Então a gente vai trafegar ou revisitar todos os conceitos que nós construímos lá no capítulo sobre teoria da ética do pensamento e unificação, mas vamos aplicar esse conceito à arte. Então, vou fazer de forma sucinta, tá bom? Depois você pega o livro e melhora, aprofunda esse entendimento. Aqui é só para facilitar. Recentemente, a vulgarização da arte tem sido frequentemente discutida, mesmo nos meios de comunicação, e o relacionamento entre arte e ética se tornou um problema. A arte é uma forma de domínio humano sobre a criação, domínio sobre a criação a partir do ponto de vista original, destina-se a ser realizado somente por pessoas que tenham alcançado a perfeição depois de passar através do processo de crescimento, o qual inclui aqueles 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Perfeição significa a perfeição de amor e a perfeição de caráter. Eu grifei isso daí porque é fundamental, é um conceito que nós exploramos bastante lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, e a gente aprofundou um pouco melhor isso, ou refinamos um pouco melhor isso, estudando no 5º capítulo sobre Teoria da Educação, né, as formas, ou as 3 dimensões ali da filosofia da educação à luz do pensamento e unificação. É um grifo para você anotar e depois botar entre parênteses nas suas anotações, revisitar essas aulas que eu estou mencionando, especificamente teoria da educação, né? Educação do caráter ou educação do coração, a primeira nuance ou a primeira forma da filosofia da educação. Show de bola? Seguindo, portanto, uma pessoa está destinada primeiramente a se tornar uma pessoa amorosa ou uma pessoa ética e sobre esse fundamento ter domínio sobre todas as coisas. Isso significa que um artista deveria, primeiramente, antes de tudo, primeira coisa, ser uma pessoa ética, antes de ser propriamente um artista. Ponto. Tá claro? Olha, a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Por quê? O começo do parágrafo já diz tudo ali, ó. A vulgarização da arte tem sido discutida, questionada, né? A manifestação artística indo contra valores, princípios, ética, né? E aí o que acontece? A gente discutiu isso lá no começo, na primeira aula sobre esse 7º capítulo de Teoria da Arte, quando a gente fala sobre a importância da arte na formação da cultura humana. Ela tem um papel preponderante. Né? Eu lembro até que eu questionei, né, que a gente coloca a arte com um papel mais importante do que a economia, do que a religião, enfim, educação. Exatamente por quê? Pelo poder de influência que ela tem. E, consequentemente, se a pessoa que trabalha com arte, seja em qual área for, música, escultura, pintura, etc., etc., ela primeiro precisa, olha que o pensamento de unificação está enfatizando, eu deveria ter grifado, então desculpa, é o tempo hábil para você anotar na sua colinha. Um artista deveria primeiramente ser uma pessoa ética, primeira coisa, tem que ser uma pessoa ética, depois ele pode ser artista. Não dá para ser um artista sem ter construído primeiramente caráter, uma pessoa de valores, uma pessoa de princípios. Quais princípios? Princípios denominacionais, religiosos, dessa ou daquela? Não! Natureza humana original, 3º capítulo ele inteiro, tá? Se você não lembra, assiste o capítulo inteiro, são várias aulas, mas é aquilo que nós estamos nos referindo ao falar sobre um ser humano ético, ao falarmos sobre um ser humano de perfeição. Perfeição por quê? Porque ele anda na nuvenzinha que nem o Dragon Ball. Ah, porque ele emite raio... Não, para de mitologia, né? A gente tem que entender que o ser humano tem uma natureza humana original criada, planejada, prototipada pelo ser original Deus.
E esse ser humano é o que nós estamos buscando ao propor no Pensamento e Unificação uma filosofia de educação, uma teoria de ética, uma teoria de arte, para construirmos um ser humano mais próximo possível do ser original, da sua imagem original como ser, ok? Tá claro isso? Espero ter sido suficientemente claro, apesar de estar fazendo isso de forma bastante sucinta, porque esta é uma aula facilitadora. Então, por favor, né, se você não conseguiu entender, certamente não consegui passar para você toda a profundidade do que o Pensamento e Unificação propõe, mas depois busque, leia o livro, leia, revisite essas aulas que eu estou mencionando, porque é fundamental na concepção, na construção desse arcabouço intelectual, desse paradigma referencial que o Pensamento de Unificação traz na formação de um ser humano original para a construção de um mundo ideal, de uma sociedade humana ideal. Beleza? Ok, vamos lá. Seguindo aí então. Podemos entender o relacionamento entre ética e arte a partir da perspectiva do relacionamento entre amor e beleza que a gente já estudou, né? Amor é uma força emocional que o sujeito dá ao objeto e a beleza é um estímulo emocional que que o sujeito recebe do objeto, ou como eu tinha planejado falar, o objeto retorna ao sujeito. Assim, amor e beleza estão intimamente relacionados, que eles parecem como os dois lados de uma mesma moeda. Então não tem amor sem beleza e beleza sem amor, né? Porque eles são os dois lados da mesma moeda, né? De um lado, olhando a partir da perspectiva do sujeito, você está olhando para o objeto e vai investir nesse objeto amor. E o objeto, a partir da perspectiva do objeto, ele vai olhar para o sujeito e a forma de manifestar o amor do objeto em relação ao sujeito é beleza. Beleza? Tá claro? Entendeu? Conseguiu ver beleza nessa explicação? Espero que sim. Então vamos lá. Assim podemos entender que ética, que trata com amor, e arte, que trata com beleza, estão relacionadas de uma forma inseparável, tal qual amor e beleza são os dois lados da mesma moeda. A gente pode colocar também que ética e arte são os dois lados da mesma moeda. Ou seja, todo esse capítulo que nós estamos estudando, Teoria da Arte, é um lado da moeda que a gente estudou no capítulo anterior, Teoria da Arte. A gente não tem como separar. Por isso, eu não grifei na tela anterior, mas dei a dica para você anotar no seu caderno. O primeiro, o artista precisa ser uma pessoa de ética, para depois ser um artista. Beleza? Anotou? Vai cair na prova, tá? Esse é um conceito que vai cair na prova. Então pode olhar aí no texto, né? Tá aí embaixo. E aí você vai ver que realmente é fundamental, né, o que a gente está dizendo aqui. Depois, com o avanço, aí você vai percebendo isso. E com o próprio estudo do livro, você vai perceber isso de forma mais sedimentada, né? Então, quando olhamos para a arte e ética a partir dessa perspectiva, ou dessa maneira, chegamos à conclusão que verdadeira beleza somente pode ser realizada, estabelecida, concretizada, na base do amor verdadeiro. Né? É uma relação, é intimamente, os dois lados da mesma moeda, né? Não tem como a gente falar sobre arte sem ética, tal qual a gente não consegue falar sobre beleza sem amor. Beleza? Tá claro? Entretanto, até o presente, esse não tem sido o caso com a maioria dos artistas. Isso é porque não houve nenhuma explicação filosófica firme sobre o motivo pelo qual os artistas devem ser éticos. E aqui vem a importância, a relevância do pensamento de unificação e a teoria da arte defendida no pensamento de unificação, na proposição de que precisamos formar pessoas, formar seres humanos de natureza humana original, onde eles têm uma educação, tal qual estudamos no 5º capítulo, Teoria da Educação, que esse ser humano tenha a ética, mas aquela ética e aquela moral que nós aprofundamos e detalhamos no capítulo anterior, Teoria da Ética. E aí sim poderemos nos debruçar na realização de preciosas, magníficas obras-primas, obras de arte. Beleza? Ok? Tá claro aí? Espero que tenha sido. Vamos falar também de forma sucinta aí para a gente encerrar essa aulinha aqui, né, para ela não ficar muito extensa e cansativa. Vamos falar sobre tipos de beleza. Eu trouxe algumas ideias, então, por favor, depois pegue o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, que você baixou no seu celular, que você baixou no seu tablet, que você baixou no seu laptop, e aí você lê e estuda detalhadamente. Eu não vou me aprofundar, principalmente no que diz respeito à manifestação de todas as ideias e filosofias existentes. Eu vou falar
de forma bem sucinta aqui sobre a visão do pensamento de unificação. Basicamente, os tipos de amor e beleza a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Então, beleza é determinada quando um sujeito e um objeto se engajam em ação dar e receber, centrando no propósito. Lembra? A gente falou isso sobre criação e apreciação. Então, a beleza é formada exatamente porque ela está contida só no objeto? Não. Potencialmente está no objeto, mas precisa de um sujeito para, através do dar e receber, fazer essa observação e apreciação. Nós falamos sobre colação, o grau de conhecimento que eu preciso ter do artista, da época, do contexto social, da região geográfica, enfim, uma série de informações que cognitivamente eu preciso ter para, na hora de fazer apreciação, conseguir de forma cada vez mais precisa e exata ter um dar e receber e conseguir captar toda a beleza que aquela obra de arte possui potencialmente, ou que o artista pretendeu manifestar na sua criação. Beleza? Só voltei aí em algumas ideias que a gente já discutiu. A ideia foi só relembrar. Deste modo, a beleza varia dependendo do observador, obviamente, né, tem um aspecto da individualidade do apreciador, e também dependendo do tipo do objeto, uma obra de arte, uma coisa natural, né, enfim. Deste modo, há, com certeza, uma infinita diversidade na beleza. Entretanto, os vários tipos de beleza podem ser categorizados. Vamos categorizar esses tipos de beleza pelo agrupamento de tipos semelhantes de beleza. Por isso, alguns estudiosos têm tentado apresentar o que eles consideram como tipos básicos de beleza e caracterizar as qualidades especiais de cada tipo. O livro faz referência, eu não vou trazer aqui para não ficar cansativo, porque, é claro, como a gente mencionou ali no início, falando sobre a separação que existe nas concepções ali sobre conteúdo e forma, sobre eternidade, temporalidade, individualidade, universalidade, assim também cada escola e cada período, né, cada pensador apontou e identificou alguma característica que, no entendimento dele, seria uma forma de categorizar o belo. Ok? E o pensamento de unificação faz isso de uma forma mais abrangente. Então aí, depois, fica a dica, você dá uma olhada no livro porque ele menciona as ideias anteriores aí dos pensadores. Eu vou só me concentrar na ideia do pensamento de unificação aqui nessa aula facilitadora, ok? A partir do ponto de vista do pensamento de unificação, como já mencionado, amor e beleza são inseparáveis. A beleza não pode existir apartada do amor e vice-versa. Quanto mais os pais amam seus filhos, mais belos os filhos parecem, né? A gente já usou isso numa aula anterior aí, se eu não me engano, foi lá na teoria da educação, e a gente foi falando ali, né, que isso daí seria um círculo virtuoso, né, que quanto mais os pais amam os filhos, mais os filhos parecem belos, e quanto mais os filhos parecem belos, mais os pais amam os filhos. E é uma bola de neve rolando montanha abaixo. Ou seja, é um círculo crescente, desenvolvedor, né, de aprimoramento e desenvolvimento dessa relação. E aí o pensamento de unificação toma exatamente a família, a base de 4 posições familiar, como referencial para a conceituação e definição dos tipos de beleza. Exatamente por essa dinâmica progressista, desenvolvedora, né, presente nessa estrutura base de 4 posições familiar. Beleza? Então vamos lá. Assim, enquanto o amor aumenta em quantidade, a beleza também é sentida aumentando em quantidade, né? E aí aquele círculo virtuoso, né? Isto é porque amor e beleza formam um circuito recíproco na ação dar e receber entre parceiros, sujeito e objeto. Isso quer dizer, o doador dá amor e o recebedor o recebe como beleza. Desta forma, amor e beleza são dois lados de uma mesma moeda. A gente já falou sobre isso, não vamos nos estender nessa discussão. O amor de Deus é manifestado na família com 3 formas divisionais de amor dos pais: amor do esposo e esposa e amor de filhos. E se o amor de irmãos e irmãs, que está incluído dentro desse contexto do amor de filhos, é tratado de forma separada, então a gente poderia aí conceituar ou definir 4 formas divisionais do amor. E a gente já falou sobre isso, eu usei inclusive aquela estrutura da base de 4 posições, né, que a gente sempre tem aí à mão, para mostrar esses aspectos aí dessas nuances, né, desses momentos dentro da base de 4 posições dos relacionamentos.
pais e filhos, esposo, esposa, irmãos, irmãs, enfim, né? Essa relação está bem claro ali na base de 4 posições. E é esse o referencial, esse é o paradigma que nós vamos usar para definir, conceituar, categorizar as formas ou os tipos de beleza a partir do pensamento de unificação na teoria da arte. Essas 3 formas divisionais de amor são os padrões básicos do amor, os quais ainda podem ser divididos em amor paterno, amor materno, né? Mostrando esses 2 aspectos, tem os pais, mas o amor paterno tem uma característica peculiar do amor materno, tal qual também o amor do esposo tem uma característica peculiar, a forma que o esposo ama a esposa é bem peculiar, específico, e é exatamente igual? Não, é diferente ao amor da esposa em relação ao esposo, amor do filho, amor da filha, na relação ali fraternal dentro do contexto dos filhos, né? Então essa estrutura, por que ele está falando isso? Porque nós relacionamos ética e beleza a amor e beleza, né? Perdão, ética e arte a amor e beleza, os 2 lados da mesma moeda. Então, se eu vou conceituar tipos de beleza, quais são os tipos de amor que a gente pode ter dentro da base de 4 posições familiar? Né? Até coloquei aí na sua tela, né, uma base de 4 posições graficamente ali, né, para você visualizar. E essas nuances, né? Eu ia falar tipos de amor, mas não são amores diferentes. Ah, tem um amor assim. Não, são as nuances ou as facetas que o amor assume na posição de pai, na posição de mãe, na posição de esposo, na posição de esposa, na posição do filho, na posição da filha. Logo, como resultado sine qua non dessa concepção aí de amor, que a gente vai chegar à conclusão de que os tipos de beleza são os mesmos, né? Então, basicamente, em correspondência com esses tipos de amor, os diferentes tipos de beleza são manifestados. Primeiro, correspondendo com as 3 formas básicas do amor, 3 formas básicas de beleza são estabelecidas, ou seja, beleza paternal, beleza conjugal, beleza filial. E aí as formas divisionais, né? Lateralidade ali colocando paternal, maternal, conjugal no aspecto esposo, esposa, o aspecto filial, irmão, irmã. Então, basicamente, é isso aí, as formas de beleza. E aí eu não vou detalhar, a gente tem isso lá no livro, e aí eu peço depois, se debruce sobre o livro, né? Vá lá nesse conteúdo, aprofunde, ele vai mostrar algumas nuances. Eu até trouxe aqui, mas não vou me delongar nessa explicação. Então ele faz algumas alusões e algumas exemplificações, ilustrações, para mostrar as nuances que assume essa beleza paterna, né? Então, por exemplo, né, para a gente não ler toda essa tela e não ficar cansativo, depois você vai no livro, ele coloca lá, por exemplo, na beleza paterna. É uma beleza rígida, magnânima, ampla, solene, profunda, ciente. A materna, graciosa, nobre, calorosa, delicada, gentil, apaixonada. Do esposo, masculino, ativa, ousada, corajosa, resoluta, confiante, prudente, e assim por diante, né? Tá aí a tela, depois você pode ler com calma, dar um pause no vídeo para olhar, mas a dica é, eu não vou me estender aqui nas exemplificações, porque o livro faz isso e o que eu quero é mais fazer a facilitação, ou seja, permitir que você perceba que quando a gente fala sobre tipos de beleza à luz da teoria da arte, a partir da perspectiva do pensamento e unificação, nós estamos tomando sempre como referencial o modelo fundamental e essencial da existência humana, a base de 4 posições familiar, e as relações de amor, porque como o amor está inevitavelmente conectado como um lado dessa mesma moeda, né? Um lado é amor, outro lado é beleza. Então, quando a gente identifica essas formas ou manifestações do amor na família, obviamente a gente já pode fazer a correlação, e é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que eu estou tentando mostrar para você, que as formas ou os tipos de beleza que o pensamento de unificação identifica, categoriza, né, dentro da teoria da arte, estão relacionadas com essa manifestação do amor na família. Beleza? Depois se debruce sobre o livro lá, estude, né, você vai achar magnífico aí o conteúdo e as exemplificações, fantástico, né? É uma concepção revolucionária, uma concepção inovadora, contribuindo de forma fundamental e de forma sólida para a gente construir um modelo de arte que realmente traga prazer, satisfação, realização com o ideal, né? Vendo o aspecto real da existência humana, mas também mostrando o idealismo ali de uma sociedade melhor, o que nós devemos almejar e continuar buscando e trabalhando nessa direção, né? Beleza? Ficou bom aí? Ficou claro para você?
Então, basicamente, ele faz alguma menção aqui, eu não vou me estender. Basicamente, ele diz assim: nos tipos tradicionais de beleza que a gente tem aí, a história da estética, os tipos básicos de beleza eram considerados como sendo graça ou o aspecto sublime. Graça é um tipo de beleza que nos dá prazer na forma muito afirmativa e direta, e sentimos expresso como uma beleza de harmonia bem equilibrada. Por outro lado, sublime é o tipo de beleza que nos dá uma sensação de espanto e surpresa, ou um sentimento de admiração, como o sentimento de alguém quando olha para uma montanha alta ou uma grande onda do mar. Eu tive esse primeiro impacto quando fui pela primeira vez visitar é, a, como fala, as cataratas, né, de Foz do Iguaçu, e assim o primeiro impacto foi assim de sublime, né? Foi impactante pela grandeza, a beleza, o poder, a magnanimidade daquela obra de arte, né, da natureza. Então, só para fazer uma ilustração do que ele está querendo dizer sobre o aspecto sublime, né? O Kant, por exemplo, considerava que na beleza a graça aos componentes de beleza livre, né, e beleza dependente. Beleza livre se refere à beleza sentida em comum e por qualquer um, e não é restrita a qualquer conceito particular. Mas enfim, né, é um conceito aí que a gente não vai se estender, é só uma referência para você observar e perceber a restrição, a limitação que as classificações e categorizações sobre tipos de beleza do mundo secular, sem compreender todos esses conceitos e princípios que o pensamento de unificação nos traz, realmente tornou a arte bastante limitada e, consequentemente, a gente vive numa realidade onde muitas vezes algumas áreas e algumas linhas da arte acabaram enveredando por um caminho de caos, né, de confusão, de disputas, enfim, né? Parece que ela tem mais um propósito ideológico, enfim, né? A discussão aqui não é essa, mas é só para você entender e o livro depois se debruce lá, tá bom? E aí, beleza dependente se refere a uma beleza que depende de determinado propósito, que é sentida como sendo bela por causa de sua adequação, tal qual sua adequação a um vestuário ou adequação com o lugar no qual vive. Além disso, a beleza pura, a beleza trágica, a beleza cômica e outros tipos são geralmente mencionados na teoria da arte, nesse modelo existente. A gente não vai se estender. Basicamente, o que eu gostaria de enfatizar, e por isso eu trouxe essa tela, é esse último parágrafo aí. Esses tipos tradicionais de beleza têm sido meramente especificados através da experiência humana. E uma experiência humana muito individual. Então, sou eu escrevi uma teoria, e aí você vai ter que ver à luz do meu RG e do meu CPF, o que eu penso sobre arte. Será que você vai concordar? Os outros vão concordar comigo? É a minha experiência. Não tem muito a ver com regras universais, com conceitos originais, seja da natureza humana original, seja do ser original lá na teoria da imagem original. Beleza? Então, esses tipos tradicionais de beleza têm sido meramente especificados através da experiência humana e, portanto, qualquer critério para sua classificação tem sido ambíguo. Em contraste, os tipos de beleza estabelecidos na teoria da arte da unificação estão baseados em princípios claros, sólidos, fundamentados e alicerçados através de todas essas aulas anteriores que já estudamos. Ou seja, nos vários tipos de amor, todos eles, né, manifestos ali naquela estrutura da base de 4 posições familiar. A gente já estudou sobre isso. E aí, já fazendo aí cena dos próximos capítulos, né, encerrando essa aula, a gente vai encerrar o capítulo Teoria da Arte, fazendo uma crítica e uma contraproposta ao realismo socialista. Hoje está muito em voga e a gente observa essa linha filosófica da teoria da arte à luz do realismo socialista, infiltrada e impregnada em várias áreas da arte no mundo ocidental. Mas isso a gente vai discutir um pouco melhor aí na próxima aula. Então já fica feito o nosso compromisso, né? Agradeço aí a sua atenção. Peço aí, por favor, a sua curtida no vídeo, né? Dá lá um joinha, né? Curte lá, compartilha, comenta se quiser, pode fazer suas críticas também. E aí já fica feito o nosso compromisso. Vamos seguir aí a próxima aula, a última sobre teoria da arte. Basicamente vai ser isso. Vamos fazer aí uma crítica e uma contraproposta ao realismo socialista, à luz de tudo isso que a gente já falou, né? Então, tudo isso que a gente estudou, teoria da arte, à luz do pensamento de unificação, nós vamos usar como uma contraproposta, vamos fazer a crítica, né, e vamos fazer uma contraproposta para o que tem aí, o realismo socialista. Mas é isso. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula, então. Até lá. Tchau, tchau.